Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Precisamos repensar nossas vidas diante de Deus, para não sermos religiosos, não sermos praticantes dedicados a uma religião e não entendermos que a nossa vida é para revelarmos Deus ao mundo. Por isso nós precisamos ofertar. E esta oferta que temos que fazer, devemos basear naquilo que é o fundamento da vontade de Deus. Então a gente precisa entender isso, que a gente deve basear a nossa oferta. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 6 até o 11, diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus, seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, o que nós precisamos compreender nisso tudo? Primeiro, a reconciliação é um ato de Deus em nosso favor, expressão do seu amor por nós, ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, para que a sua oferta, ou seja, a oferta de Cristo, seu amor expresso, revele o Pai, manifeste o Pai, e não só isso, mas para que nós pudéssemos receber o perdão, a reconciliação com Deus. Uma oferta feita para todos os homens, todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, para que reconciliados possamos viver com Deus. Somos purificados, lavados de nossos pecados, somos introduzidos na vida e na presença de Deus. Somos agora morada, templo, casa de Deus. Para quê? Não individualmente, mas no contexto do corpo de Cristo, da igreja, a família de Deus. Precisamos entender isso, que não vivemos o reino de Deus no nosso isolacionismo. Mas o que é mais importante entender dessa passagem? A questão que Cristo fez a oferta por nós. Ele morreu, sendo nós ainda pecadores, fracos e sem condição de nos sujeitarmos à vontade de Deus. Tanto que a gente vê isso claramente. Os 12 na realidade que Jesus andou, um traiu, efetivamente o vendeu, e os demais o traíram, abandonando. O que nós precisamos entender? Que o que a gente faz, ou seja, quando nós compreendemos o amor de Deus por nós, e compreendemos que devemos amar como Cristo, pois esse é o mandamento que ele nos deixou, implica que, da mesma maneira que ele fez, nós devemos fazer. Fazemos pelas pessoas, fazemos por aqueles que nos cercam, pelos que já conhecem a Deus, mas são imaturos, e por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Fazemos uma oferta para que eles possam conhecer o Pai. A nossa vida deve e tem que ser expressão do Pai. Por isso precisamos amadurecer. Para amadurecermos, precisamos desejar conhecer o Pai, porque conhecendo o Pai, nós viveremos, andaremos neste mundo segundo a sua vontade. Isso é fundamental entender. Mas o que é mais importante entender é que a gente compreende o que o amor do Pai significa em favor das pessoas. Pois a questão é que muitas vezes nós vivemos baseado em expectativas que não serão atendidas. Nós botamos expectativa nas pessoas achando que somos merecedores das suas
ações e reações segundo aquilo que pensamos ou desejamos. Na realidade, o que nós achamos é que somos bons e que merecemos. Quando entendemos o amor de Cristo, que compreendemos que as pessoas vivem na ignorância e que nós temos que ser a luz, então as nossas ações, as nossas reações não se basearão naquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer por nós, mas sim na compreensão do que Deus fez por nós, da oferta de Jesus em nosso favor. Tendo consciência desse amor, da obra que Ele realizou, do que Ele fez para nos colocar diante de Deus, entendemos que devemos fazer da mesma maneira, que nós não vivemos para alcançar das pessoas, ou seja, para que elas façam o que nós desejamos ou o que queremos, mas sim que, independente do que possam fazer, do que possam nos dar, do que possam nos oferecer, nós oferecemos para que possam conhecer o Pai, assim como Cristo fez. Nosso papel, a nossa responsabilidade é baseado naquilo que Deus fala acerca de nós. Precisamos entender quem somos em Deus. Precisamos compreender que somos nova criatura, fomos feitos filhos, novo ser, para viver agora segundo a vontade de Deus. E não nos resta opção. Por isso, a oferta que devemos basear a nossa vida é a mesma que Cristo fez por nós. Não temos outra opção, não temos outra alternativa. Qualquer coisa diferente disto trata simplesmente de religiosidade, de pensamento natural e de acharmos que as pessoas irão fazer por nós o que nós desejamos. Que, na realidade, o nosso marido, nossas esposas, nossos filhos vão responder positivamente aos nossos desejos, ou seja, vivemos por expectativa de que as pessoas tenham obrigação de nos satisfazer. O mesmo Deus, por fazermos o que fazermos as coisas que nós fazemos, nas ofertas, no tempo, na dedicação, que Deus irá nos abençoar, nos dará tudo o que desejamos e que fará por nós tudo o que precisamos e que Ele nos protegerá de todo o mal. E isso não é o que fala o Evangelho. Isto é religiosidade, é pensamento natural, pensamento demoníaco e pensamento de homem. Não se trata da vontade de Deus e nem do querer de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender isso e compreender estas coisas. E entender que a nossa vida só faz sentido quando carregamos a nossa cruz, quando assumimos a nossa cruz, morremos para nós mesmos, para vivermos na plenitude da vontade do Pai. Essa é a nossa jornada, a jornada que precisamos entender, compreender de crescimento, amadurecimento, para que o Pai seja glorificado em nós e revelado por meio de nossas vidas. Que a gente entenda isso, compreenda, e que a gente possa fazer da nossa vida a verdadeira oferta. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.